E se a morte não fosse o fim, mas só uma mudança de cenário? E se a vida que a gente leva aqui na Terra fosse, na verdade, um grande ensaio para um papel muito maior? Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa série de mensagens que dizem vir do além e que prometem uma nova perspectiva sobre a vida, a morte e o que pode existir do outro lado. A nossa análise de hoje vem do livro Falando a Terra, que é uma coleção bem intrigante de ensaios que se apresentam como se fossem comunicações de um outro plano de existência. A gente vai desvendar as ideias centrais que essa fonte nos traz. Logo de cara, a fonte já joga uma metáfora muito poderosa, a de que os escritores, nesse caso, são como árvores. A ideia é que os autores não são só pessoas, sabe? Eles são como árvores espirituais, enraizadas em outro plano e que mandam para cá, para a Terra, os seus frutos, que são as mensagens. Só que a metáfora não para por aí, ela fica mais profunda. O texto faz uma distinção bem clara entre dois tipos de árvores. De um lado, tem as árvores frutíferas, aquelas que trabalham para os outros, que nutrem a humanidade. E do outro, as árvores estéreis, que são mais egoístas, sabe? Elas escrevem para si mesmas, ficam presas nas suas próprias interpretações. Isso já deixa uma ideia central bem clara. A comunicação aqui tem um propósito. Esse propósito é servir ao todo, ao coletivo. Ok, então, se a comunicação serve para nutrir, qual é o propósito da nossa vida aqui na Terra? A fonte nos convida a pensar na nossa existência não como uma coisa aleatória, sabe? Mas como um grande palco. A pergunta que fica é: que peça é essa que a gente está encenando? E a resposta para isso é o que a fonte chama de drama evolutivo. A ideia aqui é que a nossa vida na Terra não é uma sucessão de acidentes, de jeito nenhum. É, na verdade, um palco muito bem montado. Cada um de nós está aqui representando um papel, como se fosse um ensaio para algo muito maior, para funções ainda mais importantes na eternidade. E para a gente entender isso melhor, a fonte dá uns exemplos que são, olha, fascinantes. Pensa só, um juiz que volta para viver a justiça de uma outra perspectiva. Um trabalhador rebelde que reencarna como administrador para aprender o peso da responsabilidade. Um médico meio distraído que volta como paciente. A sacada é que ao longo de várias vidas, a gente vai trocando de papel. É como se a gente experimentasse a vida por todos os ângulos possíveis, para poder cultivar empatia e o entendimento muito mais profundo das coisas. Ou seja, o ponto central desse drama todo é o aprendizado. Nenhum papel que a gente desempenha, nenhum desafio que a gente encara é por acaso. É tudo uma lição e muito bem elaborada, viu? Tudo para a evolução da nossa alma. Ok, se a vida é um palco, a morte seria o final do ato, certo? Mas e aí? O que acontece quando as cortinas se fecham? A fonte entra em detalhes sobre essa grande transição, sobre o momento exato em que a gente deixa o palco da Terra para trás. E o interessante é que não é uma descrição teórica, fria. O que a gente tem é um relato em primeira pessoa. É quase como um diário de bordo da alma, sabe? E isso nos dá uma visão muito, mas muito íntima e pessoal da experiência da morte. A jornada depois da morte, segundo o relato, não começa com anjos e trombetas, nem nada disso. Começa com uma sensação profunda de desorientação. A primeira pergunta é simplesmente: onde estou? Isso já mostra um estado total de confusão. É a consciência despertando numa realidade completamente nova, sem entender ainda o que aconteceu. A alma ainda está muito apegada às memórias, às sensações do corpo físico, então ela luta para entender essa nova realidade. É um momento de incerteza total, onde a própria ideia de existir é colocada em xeque. E aí que um guia espiritual aparece para trazer a clareza. A mensagem é super direta, sem rodeios, para essa alma confusa. Você, Romeu, está desencarnado. É o momento da virada de chave, sabe? A revelação, quando a alma finalmente entende a sua nova condição. Então, a grande mensagem aqui é que a morte não é um fim, é uma mudança profunda de perspectiva. É como se as portas do mundo físico se fechassem, mas, ao mesmo tempo, novas portas se abrem. Não é um ponto final, é uma passagem para um novo estado de consciência. Bom, se a morte é uma passagem para uma nova realidade, essa realidade deve ter suas próprias leis, certo? Como é que o universo funciona para uma consciência que não está mais presa a um corpo físico? Quais são, digamos, as regras do jogo do outro lado? O que a fonte diz é que a vida após a morte não é um vácuo caótico, não é anarquia. Pelo contrário, é um reino governado por leis espirituais bem precisas, de causa e efeito. É uma continuação direta da vida na Terra. Não tem milagre. O que tem é lei, evolução e trabalho. E o mais importante, nesse plano, o nosso estado interior, sabe? Nossos pensamentos, nossos sentimentos,
Tudo isso molda diretamente a realidade que a gente vive por lá. E uma lei fundamental que move tudo para frente é a da cooperação. A vitória do bem, como o texto chama, nunca é uma conquista solitária, individual. É sempre um trabalho de interdependência, de fraternidade. O progresso espiritual, então, não acontece no isolamento. Acontece na união, no apoio de um para o outro. E, em contraste direto com isso, a fonte também descreve umas prisões que são criadas pela própria mente. Os lugares onde o pavor e o sofrimento fazem domicílio são criados por criaturas humanas que se atormentam com sentimentos de culpa e ódio. Isso só reforça aquela ideia de que a mente tem um poder gigantesco de construir a própria realidade, seja ela um paraíso ou um inferno bem pessoal. Então, a gente já viu que o universo espiritual é regido por leis de continuidade, cooperação, causa e efeito, ok? Mas qual é a força, o motor por trás de todas essas leis? O que é que impulsiona todo esse sistema de evolução? A resposta, de acordo com a fonte, é uma só: o amor. Mas calma, não é o amor como a gente pensa, como uma simples emoção. Aqui, o amor com A maiúsculo é definido como o sublime impulso de Deus. É a energia fundamental que move os mundos, que cria, transforma e eleva absolutamente tudo no universo. É a grande força por trás de toda a existência. E o texto vai ainda mais fundo, descrevendo o amor como a religião da vida. O que isso quer dizer? Que não é um dogma, não é uma crença que se segue, é a própria base do estímulo, é a força da criação. É como se fosse o princípio ativo que está em tudo, desde a menor partícula até a maior das galáxias. E é aqui que a gente chega na conclusão de toda essa jornada. A ideia é que quando alguém consegue se alinhar com essa força suprema do amor, a experiência humana se transforma. A pessoa se ilumina por dentro e vira uma estrela brilhando na cruz da carne. A mensagem final, então, é que o nosso grande propósito é encontrar essa luz interior. E isso nos deixa com uma pergunta para reflexão. No nosso próprio palco da vida, como é que a gente pode se tornar essa estrela?